Você sabia que o cérebro humano é mais complexo do que qualquer supercomputador do mundo? Ou que ele pode criar memórias falsas, sem que você perceba? Prepare-se para descobrir alguns dos fatos mais fascinantes e misteriosos sobre o órgão que controla tudo o que fazemos. O cérebro é responsável por tudo, desde as suas emoções até as suas habilidades motoras. É nele que tudo acontece. O que vamos explorar agora são algumas curiosidades que vão te deixar de queixo caído. O cérebro tem uma parte incrível chamada subconsciente, que trabalha 24 horas por dia, mesmo quando você está dormindo. Ele é responsável por controlar funções vitais, como respiração e batimentos cardíacos, e também por armazenar memórias e traumas que podem influenciar suas decisões diárias, sem que você perceba. Além disso, o subconsciente processa informações de forma contínua, o que pode levar a reações automáticas a certos estímulos. Por exemplo, você pode sentir medo ao ouvir um determinado som. Mesmo que não se lembre de sua origem, os sonhos também são uma forma de o subconsciente se manifestar, tentando resolver problemas ou processar emoções do dia a dia. Imagine uma pessoa que tem um medo inexplicável de água. Após uma terapia, ela descobre que, em sua infância, quase se afogou, mas não se lembrava disso. O subconsciente tinha guardado essa memória, que afeta suas ações e reações até hoje. Você sabia que o cérebro humano tem uma capacidade de armazenamento estimada em 2,5 milhões de gigabytes? Isso é o equivalente a 300 anos de vídeo em alta definição. Mesmo com essa capacidade gigante, ele ainda consegue filtrar informações que considera irrelevantes para não sobrecarregar você com excesso de dados. Para te dar uma ideia, o cérebro armazena informações de forma semelhante a um sistema de arquivos de um computador, organizando-as em pastas e subpastas. Assim, ele consegue acessar rapidamente memórias importantes, quando necessário. Estudos mostram que, em média, uma pessoa pode lembrar de cerca de 300 a 400 mil imagens ao longo da vida, mostrando o quanto somos capazes de reter. Certa vez, um artista famoso comentou que suas melhores ideias vinham à mente durante os momentos mais inesperados, como ao tomar banho. Isso ocorre porque o cérebro continua trabalhando em segundo plano, organizando e conectando informações enquanto fazemos atividades cotidianas. O fenômeno do déjà vu é uma das sensações mais intrigantes do cérebro humano. É quando você sente que já viveu aquela situação antes, mas, na verdade, o cérebro está apenas confundindo informações. Alguns cientistas acreditam que seja uma falha momentânea na forma como o cérebro processa memórias. Essa sensação pode ser desencadeada por ambientes ou situações que lembram eventos passados, mas a mente não consegue fazer a conexão correta. Pesquisas também sugerem que o déjà vu pode ser um sinal de que o cérebro está processando informações muito rapidamente, levando a essa sensação de familiaridade. Um famoso cineasta relatou ter sentido déjà vu em uma cena de seu próprio filme. Ele ficou perplexo ao perceber que havia escrito aquela cena em um sonho muito antes de filmá-la, mostrando como a mente pode trabalhar de maneiras misteriosas. Nosso cérebro não é uma máquina perfeita. Muitas vezes, ele cria memórias falsas, experiências que você acredita ter vivido, mas que, na verdade, nunca aconteceram. Isso pode acontecer quando a mente tenta preencher lacunas ou reorganiza eventos de forma distorcida. Essas memórias falsas podem ser influenciadas por informações externas, como o que outras pessoas dizem ou até mesmo por imagens que você vê. Isso é algo que tem sido muito estudado em contextos legais. Um exemplo famoso é o trabalho da psicóloga Elizabeth Loftus, que demonstrou como as lembranças podem ser manipuladas através de sugestões, levando a falsas convicções sobre eventos. Um homem foi acusado de um crime baseado em um testemunho que se revelou ser uma memória falsa e, após investigações, descobriu-se que ele estava sendo influenciado por filmes que assistira. Isso ilustra como as memórias podem ser moldadas e distorcidas. É comum ouvir que usamos apenas 10% do cérebro, mas isso é um mito. Na verdade, quase todas as partes do cérebro são ativas o tempo todo,
mesmo durante o sono. Não há uma área inativa no cérebro. O que acontece é que diferentes áreas do cérebro têm funções específicas e podem ser ativadas em diferentes momentos, dependendo da atividade que você está realizando. Por exemplo, quando você está falando, a área de Broca e a área de Wernicke, que são responsáveis pela fala e compreensão, são muito ativas. Durante o sono, outras áreas estão trabalhando para consolidar memórias. Um neurologista famoso, ao estudar o cérebro de pacientes com lesões, ficou surpreso ao descobrir que, mesmo com danos significativos, outras áreas do cérebro se adaptavam para compensar as funções perdidas, desafiando a ideia de que certas partes eram desnecessárias. Mesmo após uma lesão grave, o cérebro tem uma capacidade incrível de se adaptar. Isso é conhecido como neuroplasticidade. Ele pode reorganizar suas conexões e criar novas formas de funcionar, compensando partes danificadas. A neuroplasticidade é fundamental na reabilitação após acidentes, como um AVC, onde pacientes podem recuperar habilidades motoras e cognitivas através de terapia. Estudos mostraram que o aprendizado contínuo e a prática de atividades desafiadoras podem estimular a neuroplasticidade, ajudando a manter o cérebro saudável ao longo da vida. À medida que envelhecemos, nosso cérebro também passa por mudanças. Algumas áreas podem diminuir de tamanho, e a velocidade de processamento pode diminuir. No entanto, isso não significa que a inteligência diminui. A sabedoria e a experiência acumuladas ao longo da vida podem levar a um tipo diferente de inteligência. Estudos mostram que o cérebro continua a formar novas conexões ao longo da vida e a prática de atividades mentais, como leitura, jogos de memória e aprender novas habilidades, pode ajudar a manter a mente ativa e saudável. Além disso, manter-se socialmente ativo é essencial para a saúde mental à medida que envelhecemos. As interações sociais podem ajudar a reduzir o risco de demência e depressão. Uma senhora de 90 anos decidiu aprender a tocar piano, algo que sempre sonhou fazer. Ela começou a ter aulas e, mesmo com dificuldades, a experiência de aprender trouxe novas conexões cerebrais e, consequentemente, mais alegria à sua vida. Essa história ilustra que nunca é tarde para aprender e estimular o cérebro. Você sabia que o exercício físico não beneficia apenas o corpo, mas também o cérebro? Atividades aeróbicas, como correr e nadar, aumentam o fluxo sanguíneo e oxigenação do cérebro, promovendo a saúde cognitiva. Pesquisas demonstram que a atividade física regular pode aumentar a produção de neurônios no hipocampo, uma área crucial para a memória e o aprendizado. Além disso, o exercício libera endorfinas, que ajudam a melhorar o humor e reduzir a ansiedade. Isso, por sua vez, pode criar um ciclo positivo, onde um cérebro mais saudável leva a um estado emocional melhor. Um estudo acompanhou um grupo de idosos que começou a se exercitar regularmente. Em poucos meses, não só relataram um aumento de energia e bem-estar, mas também melhoraram em testes de memória e raciocínio, mostrando que o exercício realmente pode rejuvenescer o cérebro. A música tem um efeito poderoso sobre o cérebro. Estudiosos descobriram que ouvir música pode ativar diversas áreas do cérebro, desde aquelas relacionadas à emoção até as responsáveis pela coordenação motora. A musicoterapia é uma abordagem utilizada para ajudar pacientes a se recuperarem de lesões cerebrais ou distúrbios emocionais. A música pode evocar memórias, ajudar na fala e até mesmo na coordenação. Além disso, tocar um instrumento musical é uma forma fantástica de estimular o cérebro, melhorando habilidades como a memória, a concentração e até a matemática. Um exemplo notável é o de uma mulher que sofreu um acidente vascular cerebral e perdeu a capacidade de falar. Com a ajuda de uma musicoterapeuta, ela começou a cantar e, ao longo do tempo, conseguiu recuperar a fala através da música. Isso mostra como a música pode ser uma poderosa ferramenta de recuperação e conexão. O cérebro humano é um dos maiores mistérios da ciência e ainda há tanto para descobrir. Se você ficou fascinado por essas curiosidades, não deixe de curtir e compartilhar este vídeo.
e inscreva-se para mais conteúdos incríveis sobre os mistérios do corpo humano. Nos comentários, conte-nos, qual dessas curiosidades mais te surpreendeu? Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos.